A gente trazer o papo da escala 6x1. E aí, gente, será que esse negócio desenrola mesmo? Será que vai sair do papel no fim das contas, hein, Beckett? A gente vai ficar aqui só hablando, quando vê não sai nem do papel esse negócio aí. Bom, o relator desse projeto da redução da jornada de trabalho apresentaria a proposta hoje, mas pediu mais tempo para ajustar o texto. Aline, nos conte, bem-vinda, hein, Aline Beckett. O que está pegando, hein, para ter de precisar de mais tempo? Quais são as justificativas? Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no live. Pois bem, né, o cronograma agora é bastante apertado aqui na Câmara dos Deputados para poder dar tempo de aprovação aqui e os parlamentares repassarem então essa bola para o Senado Federal para que a tramitação seja finalizada lá até o fim de junho, né, que o Congresso consiga então promulgar até o fim de junho. Mas em relação a esse relatório do deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, esse texto vai ser apresentado na próxima segunda-feira e já há a expectativa também de análise e votação na comissão especial também na próxima semana. Basta eles ajustarem ali esses últimos pontos ali que estão pegando neste momento. O ponto principal é justamente a transição, né? Então, quanto tempo que a população e os empregadores vão ter para poder se adaptar a essas novas mudanças na legislação trabalhista. Havia uma expectativa de apresentação hoje desse relatório, mas acabou sendo adiada. Mas o deputado já adiantou que tem pontos que estão bastante consolidados ali de consenso entre os parlamentares, que no caso ali a redução das horas gerais de 44 para 40 horas semanais, a substituição do modelo 6x1 pelo modelo 5x2 e também a manutenção do salário dos trabalhadores são pontos ali bastante consolidados. A única questão ainda é a transição, porque o governo federal, na articulação aqui na Câmara, tem cobrado que essa medida entre em vigor imediatamente. A gente sabe, até porque por conta de um ano eleitoral, né? A gente vai ter as eleições federais, esse é um tema que pesa bastante para os parlamentares, mas também para o governo federal, é de interesse do governo. Mas existe uma outra alternativa que foi apresentada aqui pelos parlamentares de centro e que também está tendo o apoio de parte dos parlamentares da oposição ao governo federal, que no caso é uma alternativa para uma transição gradual, a redução ali de 1 ou 2 horas por ano até chegar às 40 horas semanais. Então seria ali uma transição de 2 a 4 anos para que os parlamentares, para que a sociedade consiga então ter ali essa transição em relação à legislação trabalhista. E aí, só para finalizar rapidamente, esse anúncio do adiamento foi feito ainda ontem à noite. O presidente Hugo Mota se reuniu com o presidente da comissão, Alencar Santana, e com o relator Léo Prates. Ele disse que essa redução da jornada não vai afetar a produtividade brasileira e nem a economia, que inclusive essa proposta pode contemplar as preocupações do setor empresarial. E na semana que vem, além da apresentação na segunda-feira, a gente tem na terça-feira uma reunião de líderes com o presidente Hugo Mota, só para tratar sobre o fim da escala 6x1. Então, na próxima semana, Elisa, o que a gente espera aqui na Câmara é de um esforço concentrado dos parlamentares para aprovar na comissão especial e deliberar no plenário da Câmara. Volto com você. E aí, quais os efeitos políticos, hein, em cima desse assunto? E a gente tem, inclusive, os diferentes olhares aqui, porque tem uma galera da sociedade que vê essa pauta que a Aline Beckett está explicando para a gente e pensa, é isso aí, tem de avançar, saúde mental, vamos organizar melhor isso. As grandes transformações da sociedade só vêm após debates, é verdade. Um dia para você ter uma carteira de trabalho veio por causa de muito debate. Para você conseguir, porque a pausa do trabalhador, da trabalhadora tem de ser de 1 hora. Depois de muito debate. Tudo precisa desse tempero chamado debate. E os efeitos, Clarissa Oliveira e Larissa Rodrigues, eleitorais. Você tem informação sobre esse impasse, Clarissa, na votação da escala 6x1? E como é que o presidente da República está tratando esse tema? Elisa, a gente tem aí na regra de transição o principal entrave aí para que essa votação aconteça com mais celeridade, tanto que esse foi o pano de fundo da decisão de jogar para a semana que vem a apresentação desse relatório. E essa definição de regras sobre como vai se dar a aplicação da mudança na jornada de trabalho, ela é fundamental para o projeto eleitoral do presidente Lula. A gente está falando de uma medida que, se dependesse do Palácio do Planalto neste momento, ela não existiria junto à ótica do eleitor. Ou seja, claro que quando a gente olha
para a visão que o eleitorado tem do governo do presidente Lula, o melhor dos mundos neste momento para o governo petista é que não haja regra de transição, que a aplicação seja imediata, que de uma hora para outra, pronto, está tudo resolvido, acabou, escala 6x1, todo mundo vai ter uma escala 5x2 pelo menos, vai poder passar um fim de semana ou 2 dias de folga ali com a sua família e pronto, está resolvido, entrega isso para o eleitor. Esse era o melhor dos mundos, mas tem um impacto muito grande no empresariado, a gente tem acompanhado toda a influência que o setor tem feito, os setores afetados têm feito junto aos parlamentares, a preocupação das entidades em relação ao efeito que isso pode ter, inclusive na capacidade desses setores de manterem empregabilidade. Então vem o Congresso Nacional e trabalha essa regra de transição como alternativa com a anuência do governo federal, apesar de muita gente preferir que não tivesse essa restrição. O que está em questão agora é como vai se dar essa transição, qual vai ser a extensão dessa transição, porque o governo do presidente Lula quer que o eleitor possa sentir pelo menos um pouco do efeito positivo dessa mudança, da aprovação de uma mudança como essa no Congresso, porque senão de que adiantou o governo abraçar essa bandeira, um governo que, vamos lembrar, lá atrás não tinha a menor intenção de abraçar o fim da escala 6x1, apesar do histórico sindicalista do presidente Lula. Isso é muito curioso, né? Porque é um partido que chama Partido dos Trabalhadores, e quem conseguiu tirar do papel o assunto dos trabalhadores foi o PSOL, não foi nem o PT. Mas aqui é o Partido dos Trabalhadores, mas aí eu trago para vocês uma frase de um ministro do presidente Lula que falou comigo sobre esse assunto na época e disse: minha querida, uma coisa é o PT e o Lula, outra coisa completamente é ser governo, então vamos lembrar que agora a gente é governo. E ele disse exatamente nesses termos para explicar: não, o governo federal não tem condição de abraçar fim de escala 6x1 nesse momento. Naquele momento. Só que aí o que aconteceu? A popularidade do presidente Lula foi meio mal das pernas, a coisa estava meio complicada. Olha, de repente, nada mais natural do que o Lula, um cara sindicalista que fez a sua carreira política na defesa dos trabalhadores, abraçar essa bandeira, porque vai dar frutos eleitorais. Mas Lula também quer evitar um efeito negativo no empresariado. E não à toa o presidente ontem fez um aceno a essa turma. Avisou, olha, a gente não vai fazer a imposição do fim da escala 6x1 na marra. Esse na marra, termo usado pelo presidente Lula ao tratar desse assunto publicamente ontem. Então, já é uma sinalização do presidente. Olha, calma, gente, estamos resolvendo esse problema do fim da escala 6x1, mas a gente não vai fazer isso de uma maneira que impacte muito profundamente o empresariado neste momento. Tudo isso afastando, pelo menos por enquanto, algo que isso sim o governo quer evitar de qualquer jeito, falar em desoneração, que é uma demanda dos setores afetados. Eles querem que o governo ofereça algum tipo de compensação. O Planalto está resistindo muito a isso, não tanto porque acha que não é devido, e muito mais porque, pelo que me dizem, pelo menos ministros e auxiliares do presidente, o que está em questão é que tem vários setores que nem sequer são tão afetados assim, que já trabalham, por exemplo, no modelo 5x2, mas que acabariam se beneficiando se uma desoneração for concedida de maneira linear. Ou seja, vira um leleô que vai impactar nas contas públicas, um impacto que o presidente Lula não quer arcar neste momento, prefere gastar dinheiro em outras coisas que lhe rendam mais retorno e, quem sabe, mais votos. Ainda mais em ano eleitoral, né, Clarissa? Que aí a banda toca diferente.